Hoje vamos falar sobre administração do tempo. Tic-tac. Onde ele foi? Uma coisa super comum quando a gente conversa com os empreendedores é que eles nunca têm tempo para nada. Você fez o seu custo? Ah, não tive tempo. Você negociou com um novo fornecedor? Ah, não tive tempo. Você foi buscar alguma inovação no seu negócio? Estou sem tempo. É o tempo inteiro respondendo que está sem tempo. E para onde que foi esse tempo? Como administrar melhor esse tempo de forma que você seja mais produtivo e que você tenha um tempo sobrando para poder cuidar do seu negócio, para poder inovar, para desenvolver novas coisas dentro do seu empreendimento. A primeira pergunta que eu sempre faço é: o que você fez ontem? Quais as atividades de ontem que eram prioridade A tinham que ser feitas ontem? Como, por exemplo, pagar contas na data de vencimento. Quais atividades eram prioridade B? Como, por exemplo, algumas coisas que tinham que ser feitas ontem, mas que podem ser feitas hoje. E quais atividades eram prioridade C? Não precisavam ter sido feitas ontem, nem hoje, nem amanhã, ou talvez nunca precisassem ter sido feitas. Quanto tempo você gastou nas atividades de prioridade A? Quanto tempo você gastou na B e quanto na C? Eu tenho quase certeza que a maior parte das suas atividades de ontem foram na prioridade C, aquelas em que você nem precisava ter feito. Você, empreendedor, tem que definir o que é importante, o que é urgente, o que é importante e urgente e o que não é nem importante nem urgente. Primeira coisa é, o que é importante e urgente tem que ser feito já, nesse momento é crítico. O que é só importante e gera valor tem que ser feito em segundo lugar. O que é urgente, mas não gera valor, não gera nada para o seu negócio, feito em terceiro. E o que não é nem importante nem urgente, você tem que descartar, jogar no lixo. Mas lembre-se, o empreendedor tem a tendência de achar que tudo é importante e urgente. E se você achar que tudo é importante e urgente, acaba não sobrando tempo. Lembre-se que você tem que definir as coisas importantes e as coisas urgentes do seu negócio. Você, como empreendedor, tem que ser proativo. Sempre pensar nos problemas e nas possíveis soluções antes deles acontecerem. É o famoso e se. E se o bolo que eu for entregar hoje não ficar pronto? E se o chantilly não ficar no ponto? E se faltar açúcar? Pense nisso sempre antes para poder solucionar os seus problemas e administrar melhor o seu tempo. A proação diminui e libera tempo para as atividades importantes que geram valor para o seu negócio. Que atividades? Você sentar e ver uma tabela para poder reduzir os seus custos, você olhar os seus concorrentes e ver o que eles estão fazendo para atender o cliente e você fazer melhor aquilo, você atender mais rápido do que a sua concorrência, você diminuir os ciclos de trabalho. Então, quando você pensa nos seus problemas, possíveis problemas que podem acontecer, e pensa nas possíveis soluções, no e se, você acaba liberando tempo. Uma pessoa que pode te ajudar a administrar melhor seu tempo são seus clientes. Converse com eles sobre prazo de entrega, qualidade do atendimento, como é que você está fazendo o seu serviço, se está de acordo com as expectativas deles. A partir do momento que você conversar com eles e detectar os pontos onde você tem problemas, comece a solucioná-los. A nossa tendência ao selecionar quais atividades nós vamos fazer é começar primeiro com aquelas que os outros querem que a gente faça e não as que realmente precisam ser feitas. Em segundo lugar, a gente utiliza as atividades que são mais curtas, porque a gente acaba fazendo várias atividades e isso dá uma sensação de produtividade, o que muitas vezes não é verdade. E em terceiro lugar, a gente simplesmente faz o que é urgente e que geralmente não gera também valor para o seu negócio. Vamos a dicas para administrar o seu tempo? Primeira coisa é, faça uma lista de tudo o que você
gostaria de fazer ou que você precisa fazer. Marque num caderno, ou num bloquinho de notas, ou no post-it, no que você achar melhor. Então, faça lá, para fazer. Ligar para o contador, arrumar o site, mandar uma mensagem no Facebook, responder os e-mails, procurar um novo fornecedor, responder aquele cliente e assim por diante. Com isso, você tem uma visão geral das coisas e pode priorizar o que é importante, o que é urgente e o que simplesmente não precisa ser feito. Defina um dia para conversar com seus fornecedores e mesmo os seus clientes e aprenda a dizer não. Algumas coisas que as pessoas pedem para a gente não vai ter capacidade ou tempo ou como fazer. Então, aprenda a dizer não. Com relação aos e-mails, defina que você vai ouvir os e-mails e responder de manhã. Se ele é a base dos seus negócios, então você deve definir que você vai ver de manhã, na hora do almoço e no fim da tarde. Porque se você não definir horários para isso, você vai passar o dia inteiro respondendo e-mail e não fazendo outras coisas que são importantes também para o seu negócio. A mesma dica deve ser dada pelos telefonemas. Priorize um horário onde você irá fazer as ligações para os clientes, para os fornecedores, para o contador, para todo mundo que você precisa ligar. Então, defina um horário. Ainda, se possível, defina um dia. Segunda-feira é dia de ligar para todo mundo e os outros dias ficam livres. Outra tendência nossa é juntar documentos e papéis. Ponha em pastas, pastas de follow-up, pastas organizadoras, ponha furada dentro de plastiquinhos e aquela história, por exemplo, revista, depois eu vou ler, você enfia na gaveta e não lê nunca. Então, leia no momento em que você está vendo e não deixe para depois, porque o depois você não vai fazer. Defina prazo para a realização das suas atividades. Faça uma atividade por vez e não tudo ao mesmo tempo, porque você tem começo, meio e fim na sua atividade. Monte uma agenda ou um calendário para você colocar as coisas que você precisa fazer. É muito importante, por exemplo, todo começo do mês é dia de falar com os fornecedores para fazer as compras para o mês, para abastecer a minha loja. Ou então, todo final de dia eu preciso comprar as verduras para o meu restaurante. Então, monte isso para você ter uma visão geral. A lista de afazeres, que é uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês, e com ela, você consegue organizar as suas tarefas e atividades. Ao fazer uma lista e saber aonde o seu tempo está sendo gasto e aonde precisa ser gasto, você consegue administrar muito melhor o seu tempo para as coisas que são importantes, como redução de custo, rever preços, rever fornecedores e contatos, atender um cliente de uma forma mais qualificada, com uma forma melhor. Sucesso e até a próxima! Inscreva-se no nosso canal.